Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, a aula do 8º ano, nós vamos relembrar, e aprender algumas propriedades envolvendo aí a potenciação. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre potências, beleza? Então, chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Primeira coisa que eu tenho que lembrar sobre as potências é identificar os elementos dessa potência, né? Opa! Então deixa eu colocar aqui, ó. Os elementos que compõem essa minha potenciação, né? Então vou representar aqui uma situação qualquer, onde eu tenho, vou colocar 4 elevado ao cubo. Então aqui eu tenho a potência, isso tudo aqui seria a potência. Base da minha potência, certo? E eu tenho aqui dentro o expoente. Beleza? Então, tá aqui os elementos dessa minha potência. Vale lembrar que para a gente resolver isso daqui, eu vou repetir, a minha base multiplicando, a quantidade de vezes que eu tenho aqui o meu expoente. Como aqui é 4 elevado ao cubo, então para resolver essa situação, eu vou efetuar a multiplicação. 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes. Por quê? De acordo com o meu expoente. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? Então aqui a gente fixa aí que seriam os elementos que compõem aí uma potência. Vou colocar aqui alguns exemplos e aí, de acordo com esses exemplos, vou pedir para que você anote aí no seu caderno como uma observação, para tomar muito cuidado, tá? Então, ó, alguns exemplos. Primeiro, que eu peço para que você tenha atenção, vou até colocar aqui, ó, atenção. Atenção. Primeiro exemplo. Quando eu tenho uma fração 2 sobre 5 elevado ao cubo. Gostei do cubo daqui, vou fazer aqui. Quando eu tenho uma fração elevado a uma potência, o que eu vou fazer? Simplesmente resolver a parte de cima, o numerador, vou elevar a potência, e depois vou resolver a parte de baixo, o denominador. Tá certo? Então aqui eu vou ficar com 2 elevado ao cubo, que dá 8. 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Primeira observação. Segunda observação. Vou continuar aqui com a mesma fração, 2 sobre 5, e elevado também ao cubo. Observem aqui que eu não coloquei parênteses de propósito. Por quê? Porque nessa situação, quem está sendo elevado à potência, quem tem o expoente, é só o numerador, só o 2. Então, nesse caso, apenas o numerador que eu vou elevar ao cubo. Então, vai ficar 8 sobre 5. Tá certo? Nesse caso, não, está entre parênteses. Então, quem está elevado ao cubo é a fração inteira. Aqui não, é só a parte do numerador.
Outra observação, quando eu tenho decimal. Deixa eu representar aqui uma decimal. 0,7 elevado ao quadrado. Coloquei bem tranquilo para a gente poder resolver direto. Depois vou colocar uma outra que a gente tem que fazer um cálculo aí um pouquinho maior. Aqui eu tenho duas situações. Na verdade, eu tenho três situações. Eu posso transformar isso daqui em decimal e resolver essa fração como se fosse uma decimal. Uma decimal não, uma fração, perdão, ao contrário. Eu tenho a decimal, vou transformar essa decimal em uma fração e depois resolvo de acordo com a potência. Ou eu posso simplesmente repetir essa decimal duas vezes e efetuar a multiplicação, tá certo? Então eu posso transformar isso daqui em uma fração ou eu posso resolver de acordo com essa decimal, tá? Vou resolver de acordo com a decimal. Então vou fazer aqui no cantinho 0,7 vezes 0,7. 7749. 7 vezes 0, 0, sobrou 4. Deixa um espacinho. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 0, 0. 9, 4, 0. Tenho aqui duas casas depois da vírgula, uma em cima, uma embaixo, então eu tenho duas. Isso quer dizer que eu vou voltar duas casas no meu resultado. Então o resultado disso aqui, 0,49. Beleza? Deixa eu colocar um outro exemplo aqui. 0,04 elevado à quarta. Para que a gente não tenha que fazer essa multiplicação para depois multiplicar de novo, para depois multiplicar de novo, o que eu vou pedir para que vocês pensem aí quando estiver assistindo essa aula? Quanto que é 4 elevado à quarta? 4 elevado à quarta, ó, a gente resolveu aqui em cima, ó, 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 elevado à quarta. Quanto que é isso? Se eu já tenho aqui, ó, 4 ao cubo, que é 64, então é só multiplicar mais uma vez por 4. Então vou fazer aqui, ó, 64 vezes 4. 16, 24, 25. 256. Então, eu já sei que 4 elevado à quarta é 256. Aí eu vou pedir para que vocês prestem atenção no seguinte detalhe, ó, 256. Se eu fosse representar isso daqui como uma multiplicação, claro que não ficaria assim, mas só para a gente ter uma ideia, ó, 0,04, 0,04, 0,04, 0,04. É claro que eu não consigo multiplicar tudo isso daqui direto, é só para a gente ter uma ideia de quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula, tá? Ó, eu tenho duas, mais duas aqui, mais duas aqui, mais dois aqui, então ao todo eu vou ter que voltar desse resultado 8 casas, certo? 4, 8. Então, ó, vamos lá. Volto uma, volto duas, volto 3, volto 4, acrescento uma, volto 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma. Deixa eu apagar esse número aqui, ó. 0,1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 256. Então, volto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Então, ó, olha o tamanho desse número. Vamos conferir para ver se está certo. Só para a gente conferir. Entre parênteses, se você tem a científica aí, ó, entre parênteses, 0,04, fecha o parênteses, elevado à quarta.
aqui ele deu em notação científica, que é o assunto que a gente vai aprender mais à frente. Mais à frente a gente vai aprender, ó, vou guardar até esse número aqui, ó, 2,56 vezes 10 elevado a menos 6. Mais à frente, a gente vai ver a representação em notação científica que diz o seguinte, esse número aqui expresso em notação científica, a notação científica é quando eu represento um número na base 10. Né? Esse número aqui, ó, ele está representado na base 10. E aí, esse primeiro fator, esse númerozinho aqui, ó, ele tem que estar entre 0 e 9. Entre 0 e 10, melhor dizendo, né? Ele não pode ser menor que 0, ele não pode ser menor que 1 e nem pode ser maior que 10. Então ele tem que estar entre 1 e 10, melhor dizendo. E aí, essa vírgula aqui, ó, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, até parar aqui, ó, 6. Né? Isso seria a representação em notação científica. O nosso cálculo aqui, ó, vai dar exatamente esse resultado aqui, ó, grandão assim mesmo. Só que a calculadora traz em notação científica, que seria esse resultado aqui. Mas resumindo, você pode tanto fazer a multiplicação normal, ou você pode fazer por esse esquema aí que eu coloquei como uma outra possibilidade. Outra coisa interessantíssima também que a gente não pode esquecer, ó, quando eu tenho número negativo, vou até colocar aqui, ó, uma situação e outra situação. Número negativo elevado à potência par, vou colocar aqui com 2, e aqui número negativo com potência ímpar. Aqui, gente, eu tenho que lembrar da regrinha de sinais, ó, menos elevado a par vai virar mais. Então, 3 ao quadrado, 9. Já nesse caso aqui, ó, menos elevado a ímpar vai continuar negativo. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8. Então, ó, outra observação. Número negativo elevado a par vai ficar positivo. Número negativo elevado a ímpar vai continuar negativo. Beleza? Última observação sobre potência, né? Essa daqui não pode dar mole de maneira nenhuma. Vou colocar um exemplo aqui, ó. 104 elevado a 1. E a outra situação, 105 elevado a 0. Qualquer número elevado a expoente 1 vai sempre dar ele mesmo. E qualquer número elevado a expoente 0 é igual a resultado 1. Então não se esqueça também dessa situação. Tá certo? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre por qual motivo o número elevado a 0 dá resultado 1. E aqui a gente fecha a parte, né, assim que eu julgo importante para a gente ter aí como ideia de potenciação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a potência quando tem o expoente negativo. Com o expoente negativo. Gente, muito simples de resolver. O que eu vou pedir para que vocês prestem atenção e não cometa o erro, a confusão, tá? Sempre que eu tenho um número que está elevado a uma potência negativa, a gente não consegue resolver. Um exemplo, ó. 8 elevado a menos 2. Eu não consigo resolver quando a potência está negativa. Eu vou ter que tornar essa potência negativa em potência positiva. Como que eu vou fazer isso?
Eu vou fazer usando a formulazinha, ou nem precisa usar a fórmula, né? A representação genérica de uma potência negativa, ela é a seguinte, ó, A elevado a n, isso daqui passa para baixo, tá? Se ele está em cima, ele vai para baixo, e aí ele fica uma potência positiva. Ou, se por acaso ele já estiver lá embaixo, e aí é só passar ele para cima, certo? Se ele está como denominador, agora ele vai ser o numerador. E aí ele torna-se uma potência positiva. Beleza? Então, mais ou menos, se ele está em cima, ele vem para baixo. Se ele está embaixo, ele vai para cima. Tá? Tem algumas situações que eu vou estar falando aqui com vocês. Então, para resolver essa situação, simplesmente eu vou passar ele de cima para baixo. Então vai ficar 1 sobre 8 ao quadrado. E aí a resolução disso a gente sabe resolver. 8 ao quadrado vai dar 64. Tá certo? Outra situação. Dois sobre 3 elevado a menos 3. O que eu tenho aqui, ó? Essa potência aqui que está negativa, a parte de baixo. Então ele vai para cima. Ele não troca de lugar com 2. O 2 ele permanece no lugar que ele está. Só quem vai trocar de lugar vai ser o número que está elevado ao expoente negativo. Então aqui vai permanecer o 2. Esse 2 ele vai multiplicar com esse número que vai subir. Então aqui eu vou ter 3 elevado ao cubo. Beleza? 3 ao cubo, 27. 27 vezes 2, 54. Beleza? Deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Agora sim, um exemplo onde eu tenho uma fração. 1 quinto elevado a menos 4. Nesse caso, reparem que eu tenho uma fração inteira que está elevado ao expoente negativo. Aqui eu vou trocar. Então, nesse caso aqui, ó, onde eu tenho uma fração inteira, eu vou trocar. E aí, trocando, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vem para baixo. 5 sobre 1 elevado à quarta. Resolvendo isso aqui, 5 elevado à quarta vai dar 625 sobre 1. E esse sobre 1 não precisa nem aparecer. Professor, como ficaria essa situação tendo um expoente negativo? Vamos lá. Perdão. Como fica uma situação onde eu tenho um número negativo elevado também ao expoente negativo? Vamos resolver. Menos 8 elevado a menos 2. O primeiro passo aqui é eu tentar resolver essa potência negativa. E aí, para tornar uma potência negativa em uma potência positiva, se ele está em cima, ele vem para baixo. Então vai ficar 1 sobre menos 8 elevado ao quadrado. Certo? E aí agora eu vou resolver normal. 1 sobre negativo elevado a potência par vai ficar positivo. 8 ao quadrado, 64. Seguindo aqui, né, a parte de potência, vamos falar agora sobre as propriedades da potência. Anotem aí essas propriedades, porque são propriedades importantes e essas propriedades nós vamos utilizar aí mais à frente para resolver outras situações. Então deixa eu anotar aqui, ó. São 3 propriedades.
primeira propriedade. A primeira é a da multiplicação. A multiplicação eu vou somar. Não esqueça disso, eu vou somar o expoente, certo? A forma genérica de representar a elevada a n vezes a elevada a m, e aí eu vou somar só a potência, a elevada a n mais m. Exemplo: 5 elevado à quarta vezes 5 elevado ao cubo vezes 5. E outra coisa, essa propriedade só vale para mesma base. Tá certo? Ela só é aplicada quando eu tenho as bases iguais, tá? Então, a multiplicação eu somo. Lembrando que quando não tem potência nenhuma, eu já sei que a potência é 1. E aí, eu vou ter como resultado, repete a base, que é 5, e soma as potências. 4 com 3, 7. 7 com 1, 8. Simples assim. Segunda propriedade, é a propriedade da divisão. Na propriedade da divisão, ela é bem parecida, só que, em vez de fazer a soma, eu vou fazer a subtração. Cuidado para não confundir uma com a outra, hein? A da multiplicação eu vou somar e a da divisão eu vou diminuir, subtrair. Um exemplo aqui, eu poderia... Vou até colocar misturado, vou colocar uma multiplicação junto com uma divisão. 4 elevado ao quadrado vezes 4 elevado à quinta sobre 16. Pô, professor, você falou que é com a mesma base. Então, galera, ó, isso aqui pode acontecer, tá? O 16 não é a mesma coisa que 4 ao quadrado? Então, se liguem aí nessa situação aqui, ó. Eu posso ter um número que esse número, fazendo a simplificação dele, vai ser a base aí com a potência que eu estou pedindo, tá? Então vamos lá. O primeiro passo aqui seria fazer a multiplicação, a parte de cima, né? Vai ficar 4 elevado à sétima potência sobre 4 ao quadrado. Aqui eu fiz a multiplicação, então eu somei, né? Que é a propriedade que a gente viu. Fração, né? Que eu vou ter que diminuir, que aqui é uma divisão. Então vai ficar 4 elevado a 7 menos 2, que vai dar o 5. Tranquilo? E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, terceira propriedade é a propriedade da potência de potência. Essa potência de potência eu vou multiplicar. Multiplicar quem? Multiplicar o meu expoente, tá? A forma genérica de representar a elevado a n elevado a m. E aí, a elevado a n vezes m. Citando aqui um exemplo, vou colocar uma fração. 4 terços elevado ao quadrado elevado à quinta. Então aqui, ó, eu tenho uma potência de potência. Quem é a minha base? 4 terços. Então eu vou repetir a minha base e vou multiplicar o meu expoente. 2 vezes 5, 10. Aqui eu não resolvi nenhum, até porque a gente está na propriedade da potenciação, e aí aqui só foi uma ideia de como a gente faz para poder efetuar aí, juntar, né, todo mundo em uma potência só. Em algumas atividades ele vai pedir para resolver, em outras atividades ele vai simplesmente pedir só para você representar utilizando aí as propriedades. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. A atividade a gente fez na sala,
relacionado aí a essas propriedades. E aí na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre potência de base 10. E vamos falar também sobre notação científica, que foi a ideia que eu trouxe lá no início da aula. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.